Siguiendo nuestra serie de mensajes, abra su Biblia, libro de 1 Samuel. Hoy día nos toca el capítulo 3. Vamos ver todo el capítulo 3. El joven Samuel ministrava a Jeová em presença de Eli, e a palavra de Jeová escasseava em aqueles dias. Não havia visão com frequência. E aconteceu um dia que, estando Eli acostado em seu aposento, quando seus olhos começavam a escurecer-se de modo que não podia ver, Samuel estava dormindo no templo de Jeová, donde estava a arca de Deus. E antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, Jeová chamou a Samuel e ele respondeu: "Heme aqui." E correndo luego a Eli, dijo: "Heme aqui, ¿para que me llamaste?" E Eli le dijo: "Yo no he llamado, vuelve y acóstate." E ele se volvió e se acostou. E Jeová volvió a chamar outra vez a Samuel. E levantando-se Samuel, vino a Eli e dijo: "Heme aqui, ¿para que me has llamado?" E ele dijo: "Hijo mío, no he llamado, vuelve y acuéstate." E Samuel não havia conhecido aún a Jeová, nem a palavra de Jeová lhe havia sido revelada. Jeová, pues, chamou a terceira vez a Samuel. E ele se levantou e vino a Eli e dijo: "Heme aqui, ¿para que me has llamado?" Então entendeu Eli que Jeová chamava ao jovem. E dijo Eli a Samuel: "Ve e acuéstate. E se te chamare, dirás: habla Jeová, porque tu servo oye." Assim se foi Samuel e se acostou em seu lugar. E vino Jeová e se parou e chamou como as outras vezes: "Samuel, Samuel." Então Samuel dijo: "Habla, porque tu servo oye." E Jeová dijo a Samuel: "He aqui haré yo una cosa em Israel, que a quem la oyere le retinharão ambos ouvidos. Aquele dia eu cumprirei contra ele todas as coisas que he dicho sobre sua casa, desde o princípio hasta o fim. E lhe mostrarei que eu juzgarei sua casa para sempre, por la iniquidade que ele sabe, porque seus hijos han blasfemado a Deus, e ele não los ha estorbado. Portanto, eu he jurado a la casa de Eli que la iniquidade de sua casa, de la casa de Eli, não será expiada jamás, ni com sacrifícios, ni com ofrendas." E Samuel estuvo acostado hasta a manhã, e abriu as portas da casa de Jeová. E Samuel temia descobrir a visão a Eli. Chamando, pues, Eli a Samuel, e dijo: "Hijo mío, Samuel." E ele respondeu: "Heme aqui." E ele dijo: "¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, se me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo." E Samuel se lo manifestou todo, sin cobrirle nada. Entonces él dijo: "Jehová es, haga lo que bien le pareciere." E Samuel cresceu, e Jeová estava com ele, e não deixou cair à terra nenhuma de suas palavras. E todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conheceu que Samuel era fiel profeta de Jeová. E Jeová volviu a aparecer em Silo, porque Jeová se manifestou a Samuel em Silo por la palavra de Jeová. Hermanos, não sei se vocês alguma vez já han visto um partido de futebol de ciegos. ¿Já? Hermanos, é realmente muito impressionante. Os jogadores, obviamente, não veem nada, não veem a cancha, não veem ao rival, não veem o arco, e eles jogam sendo orientados solamente por el sonido. La pelota tem uma espécie de cascavel adentro, e esse sonido vai guiando os movimentos de los jogadores. E además desse sonido de la pelota, também os arqueros, e aí uma pessoa que se queda atrás do arco, são pessoas que vêm e podem também guiar a los jogadores. E existe um detalhe interessante nesse deporte. Quando o jogo está ocorrendo, o público tem que guardar silêncio. E a explicação é óbvia, porque qualquer outro ruído pode confundir ao jogador. Se se mesclam vozes, se todo mundo empieza a gritar ao mesmo tempo, o jogador já não sabe bem para onde ir. A voz correta se perde em meio do ruído e o jogador se queda literalmente a oscuras. Queridos, a vida espiritual se parece muito a isso. Nós não fuimos hechos para viver sendo guiados por muitas vozes. Necessitamos escuchar uma voz segura. Em meio da oscuridade, necessitamos escuchar e ser guiados por la voz do Senhor.
En nuestro texto de hoy, veremos que el pueblo estaba viviendo una tremenda oscuridad. Había religión, sí, ¿verdad? Había tabernáculo, había sacerdote, pero faltaba lo principal, la voz del Señor. Y cuando la voz de Dios deja de ser oída, lo que queda es un pueblo perdido, corriendo de un lado para otro en profunda oscuridad. Hermanos, en resumen, hoy día veremos que cuando Dios habla, su palabra trae luz a la oscuridad, juicio al pecado y esperanza a su pueblo. En resumen, vamos a ver esto y veremos esta verdad hoy día dividida en tres partes. ¿Ya? En primer lugar, hermanos, veremos la escuridad de un pueblo sin la voz de Dios. Y esto vemos los versículos 1 hasta el versículo 3. Queridos, todavía estamos al comienzo de nuestra serie en 1 Samuel, así que está muy fácil de recordar lo que ya hemos visto hasta aquí. En el primer capítulo, nosotros vimos el caos dentro de la casa de Ana y cómo Dios escuchó el clamor de esta mujer quebrantada. En el capítulo 2, nosotros oímos el cántico de Ana, mostrando que el Señor gobierna la historia con una lógica diferente, ¿se acuerdan? Él humilla al soberbio y levanta al humilde. Y después de eso, todavía en el capítulo 2, vimos la corrupción de la casa de Elí, el pecado de Ofni y Finés, y al mismo tiempo a Samuel creciendo de manera silenciosa delante del Señor y también ante los hombres. Ahora, el capítulo 3, hermanos, el autor nos va a ayudar a entender probablemente el motivo, el por qué el pueblo estaba viviendo en tanta oscuridad. Y esto ya se nos muestra en el versículo 1. En aquellos días la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. Fíjense, hermanos, el narrador de la historia va directo a la raíz del problema. La palabra del Señor se escaseaba. Esa es la gran tragedia. El pueblo estaba viviendo días en que la voz del Señor casi no era oída. Y queridos, guarden eso en sus corazones. La mayor miseria de un pueblo no es la pobreza económica, no es la crisis política, no es la violencia, como siempre escuchamos por ahí en los noticiarios. La mayor tragedia de un pueblo, hermanos, es vivir sin la voz de Dios. Todas estas outras misérias que temos em nosso mundo quebrado são resultado de la gran tragédia de não oír la voz de Deus. O texto sigue no versículo 2 e dijo: E aconteceu um dia que, estando Eli acostado em seu aposento, quando seus olhos começavam a oscurecer-se, de modo que não podia ver. Claro, hermanos, o texto está falando para nós de la vejez de Eli. Já estava anciano nesse momento. Seus olhos estão falhando. Sua vista se está apagando. Pero também é importante e muito interessante observar que o autor está armando a cena acá, hermanos, com muito cuidado. Primeiro disse que a palavra do Senhor era rara, que as visões já não eram com frequência. Depois nos mostra um sacerdote com os olhos apagando-se. E eu creio que isso não é uma casualidade. A cegueira física de Eli ajuda a retratar a cegueira espiritual de Israel. O texto, hermanos, nos está querendo mostrar como estava o povo do Senhor. Sem palavras, sem visão, sem luz, estavam cegos. O sacerdote que devia ajudar ao povo a discernir, ele mesmo está perdendo a vista. O povo estava na oscuridade, sem poder ver, e estavam sendo guiados por um sumo sacerdote cego. O versículo 3 diz: Samuel estava dormindo no templo de Jeová, donde estava a arca de Deus, e antes que a lâmpada de Deus fosse apagada. O texto, hermanos, nos está mostrando a hora em que ocorreu este relato. Todavia era de noite, provavelmente madrugada. A lâmpada do santuário devia quedar encendida durante toda a noite. E todavia não se havia apagado.
Pero o texto também nos mostra um valor simbólico acá uma vez mais. Fíjese, a palavra do Senhor era rara, a visão era escassa, Eli estava perdendo a vista e todavia era noite. Todo en el quadro apunta a la oscuridad. E esse é o tema principal que eu quero deixar para vocês em esse primeiro ponto. La oscuridad de Israel, hermanos, era por encima de todo uma oscuridad producida por la falta de la voz de Deus. Não era solamente uma crise moral que estava vivendo o povo. Não era solamente uma crise de liderazgo. Era uma crise de revelação. O povo estava em tinieblas porque a voz de Deus casi não era oída. Hermanos, a Bíblia inteira ensina que o povo de Deus vive por sua palavra. É por isso que estamos aqui hoje. Deus cria todas as coisas hablando. Deus chama a Abraão hablando. Deus libera a Israel e lo guia hablando. Deus confronta os profetas hablando. Deus consuela a su pueblo hablando. É por isso que o salmista dijo: Lámpara es a mis pés tu palavra e lumbrera a mi camino. A palavra do Senhor, hermanos, é direção para su pueblo. É luz para el camino oscuro. Pero donde esta voz se vuelve rara, escassa, el resultado inevitável sempre é oscuridade. E lo interessante, hermanos, é que a Bíblia nos mostra a ideia que a falta de la palavra do Senhor é uma señal del juízo de Deus para o pueblo. Quando vemos, por exemplo, o livro do profeta Amós, capítulo 8, Deus dirá que enviará hambre sobre a terra. Pero não era hambre de pão, sino hambre de oír a palavra do Senhor. Uma das maneiras mais pesadas do juízo de Deus, hermanos, é deixar um homem sem luz, sem sua voz. Dejarlo entregado a suas próprias referências. Dejarlo em sua própria oscuridade. E isso explica muito de lo que vemos em nossos dias. É por isso, hermanos, que há tantas pessoas huyéndose en el alcohol, em las drogas, em las relações vazias, em desilusões profundas, em uma vida completamente oscura e desordenada, porque não escutam a voz do Senhor. A pergunta que tenho para ti hoje é muito simples, hermano. ¿Has estado escuchando a voz do Senhor? Ela realmente é essencial em tu vida? Esta palavra do Senhor realmente é lâmpada para tus pés e luz para tus caminhos? Ou has estado escutando outras vozes? Se estás sendo guiado por outras vozes, pode ser tu caso hoje, de alguém que tem olhos, pero não vê nada. Não basta, hermanos, com ter olhos. Se não escuchamos a voz de Deus, seguimos em oscuridade. E eu creio, hermanos, que o versículo 3 também nos traz uma ideia adicional. A lâmpada todavia não havia se apagado, ou seja, o ambiente todavia estava oscuro, pero aún não era o fim. A llama seguia aí. Havia esperança para o povo. Aún em meio do juízo, Deus todavia se acuerda de su pacto com su pueblo. Aún em meio da oscuridade, Deus todavia preservava a possibilidade da luz. A oscuridade e o silêncio não seriam o fim do povo do Senhor. E isso é justamente o que começaremos a ver no segundo ponto de hoje. Porque quando todo parecia hundido em tinieblas, Deus volviu a hablar. Em segundo lugar, hermanos, veremos que a palavra de Deus chama e juzga. E esto vemos nos versículos 4 hasta o versículo 14. Queridos, Deus vai começar a resolver então o problema da oscuridade de seu povo. E não começa isto por meio do cambio político do presidente, que seja, claro, não era presidente, pero não de los governantes. Deus não começa organizando a nação por meio de um exército poderoso. Deus começa trayendo luz à oscuridade por meio de sua palavra. E, hermanos,
desde Génesis 1, es así como Dios trabaja. Desde cuando a tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, Dios trae luz y orden mediante su palabra. El versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel y ele respondeu, heme aqui. Pero Samuel pensa que quem havia chamado ele foi Eli. Então ele corre hacia ele e dice, aqui estou, ¿por que tu me chamaste? E Eli responde, não te he chamado, hijo, vuelve y acuéstate. Lo mismo ocurre una segunda vez y luego una tercera vez. Y esta repetición, hermanos, no está aquí por casualidad. El texto quiere que veamos dos cosas a la vez. Primero quiere mostrarnos que a iniciativa soberana de Dios, quiere mostrarnos la iniciativa soberana de Dios en llamar a los suyos. Fíjense, hermanos, Samuel no estaba buscando a Dios en ningún momento. Es Dios quien se inclina y llama a Samuel. La revelación, hermanos, siempre comienza en Dios. El hombre no descubre a Dios por sí mismo. Dios es aquel quien se revela a su pueblo, quien se da a conocer. Pero hay otra cosa importante aquí. La repetición también nos muestra que Samuel todavía no comprende plenamente lo que está ocurriendo. El versículo 7 lo explica así. Samuel não havia aún conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hermanos, eso no quiere decir que Samuel fuera un incrédulo, como eran los hijos de Eli, Ofni y Finés. No es eso. El punto es otro. El texto, hermanos, ya mostró para nosotros que el propio Samuel ya ministraba delante del Señor. El sentido aquí que Samuel todavía no conocía al Señor es el sentido que ele todavía no conocía la dimensión de su llamado profético. Nunca había escuchado la voz del Señor para ser boca del Señor para su pueblo. Y esto es muy importante, hermanos, porque el texto nos está mostrando que Samuel no está inventando nada, como muchos profetas hoy en día dicen. Él no está interpretando sus propios sentimientos como si fuera la voz del Señor. ¿Alguna vez ya te pasó eso? Yo confieso, hermanos, que cuando yo era niño, yo iba a orar y de repente yo pensaba en la respuesta y pensaba que era Dios hablando conmigo. Y bueno, por la risa de ustedes, yo creo que esa experiencia no es única, ¿verdad? Pero acá, hermanos, nosotros vemos que la palabra del Señor siempre viene desde fuera. Lo alcanza Samuel, llama a él. No es algo que Samuel está inventando por sí mismo. Y Jesús dijo una vez, mis ovejas oyen mi voz. Queridos, oír la voz de Dios es una de las grandes marcas de su pueblo. En medio de la oscuridad, en medio de aquel silencio, el Señor llama a su siervo Samuel para que él aprenda a oír su voz. La historia nos dice, hermanos, que después, la tercera vez, el sacerdote Eli entende que es el Señor quien llamaba al muchacho. El versículo 8 dice que Eli percibe esto y orienta a Samuel, ve y acuéstate. Y será que si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Y entonces llegamos, hermanos, al momento más solemne de este pasaje. El versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Hermanos, ¿pueden imaginar el peso de ese momento? El texto dice que el propio Jehová vino y allí estuvo. Hay aquí, hermanos, una manifestación real de la presencia divina. El Dios cuya palabra era rara, ahora se hace presente y habla. Yo imagino que ustedes ya saben eso, pero siempre es importante recordar. La palabra oír en hebreo tiene la idea no solamente de escuchar, sino también de obedecer. Y la respuesta de Samuel nos muestra que él era un siervo obediente, rendido. Él dice, habla, Señor, porque tu siervo oye. Esto quiere decir, hermanos, estoy disponible, Señor. Estoy bajo tu autoridad.
estou listo para obedecerlo. E a palavra de Deus não vino para trazer ânimo, valentia, consuelo, nada disso. A primeira palavra que Samuel recebe é na palavra de juízo. O versículo 11 diz: E Jeová dijo a Samuel: He aqui haré eu uma coisa em Israel, que quem la oyere, le retinharão ambos ouvidos. Deus disse que cumprirá contra Eli todo o que já havia hablado acerca de sua casa. E vimos no capítulo passado isso. E o motivo aparece também nos versículos 12 e 13. Eli sabia da perversidade de seus filhos e não repreendeu a eles como deveria. Por isso o juízo estava determinado. E no versículo 14, temos algo duríssimo para ouvir. Dice: Portanto, eu he jurado a casa de Eli que a iniquidade de la casa de Eli não será expiada jamás, nem com sacrifícios, nem com ofrendas. Parece um pouco raro para nós esse versículo. Pero o texto, hermanos, não está dizendo que existem pecados demasiado grandes para a graça de Deus. Não é isso. A casa de Eli havia despreciado justamente os meios de graça que Deus havia dado a seu povo. Ofni e Finés profanaram o sacrifício. Eles trataram as ofrendas do Senhor com desprezo. E Eli tolerou todo isso. Ou seja, não tinha mais graça para eles, e entende isso. Porque eles despreciaram o próprio caminho de expiação de los pecados señalados por Deus. É por isso que já não havia perdão para eles. Estavam despreciando justamente o que apontava para o perdão de eles. Fíjense, então, hermanos, que a palavra de Deus vuelve a ser oída e não só chama para o serviço. É na verdade, a palavra do Senhor nos chama para o serviço, para uma missão. Mas esta palavra também traz juízo. Muitas vezes as pessoas falam que querem ouvir a voz de Deus, como se isso fosse solamente um consuelo para nós, uma experiência agradável. Pero aqui nesse texto, hermanos, vemos que a palavra do Senhor aparece com outro peso. Ela chama homens ao serviço. Pero esta palavra também expõe o pecado e anuncia a santidade de um Deus que é 3 vezes santo. Mi querido hermano, se tu queres ouvir solamente palavras que te hagam sentir-se bem, eu não te recomendo que escutes a voz de Deus. Oír a voz de Deus muitas vezes hiere nosso coração, porque nos chama a caminhar em outra direção. Se realmente queres ouvir a voz do Senhor, tu tens que saber que tens que estar disposto a dizer: habla, Senhor, porque tu servo oye, tu servo obedece. Incluso quando essa palavra confronta nós outros. Incluso quando essa palavra duele. Aun quando essa palavra muestre o justo juízo do Senhor contra o pecado. Pero é lindo ver, hermanos, como junto com o juízo, Deus sempre oferece esperança. E isso é o que veremos em nosso último ponto de hoje. Por fim, hermanos, veremos que a palavra de Deus restaura a esperança de seu povo. E isto vemos nos versículos 15 hasta o versículo 21. O versículo 15 nos diz: E Samuel estuvo acostado hasta a manhã, e abriu as portas da casa de Jeová. E Samuel temia descobrir a visão de Eli. Samuel, hermano, sentia, em este momento, o peso de lo que acaba de ouvir de Deus. E ele tem medo de contar-lhe isso a Eli. Não temos detalhes sobre isso na história, hermanos. Pero com toda segurança, Samuel convivia com Eli. Pode ser incluso que tivera carinho por ele. Pero agora Samuel tinha uma palavra dura do Senhor, de juízo, para a casa de Eli. Samuel lleva o peso de ter que dizer uma verdade dolorosa a alguém que conhecia de cerca. Alguma vez passaste por isso? Ter que trazer uma palavra dura do Senhor a alguém que tu conheces de cerca? Eu, como pastor, passo isso quase todas as semanas, hermanos. Ter que mirar a um hermano querido e dizer-lhe: hermano, a palavra do Senhor nos ensina a proceder de outra maneira.
E a irmã às vezes te mira raro, e o pastor não sabe se quer matar ao pastor ou então se está aceptando as palavras. E é por isso, hermanos, que tanta gente prefere callar-se. É mais cômodo. Pero o texto diz que Eli chama a Samuel e le manda a dizer todo o que o Senhor lhe havia hablado. E o versículo 18 diz que Samuel le contou todo e não le encubriu nada. Fíjense, hermanos, que Samuel, aunque era jovem, já era um profeta fiel ao Senhor. Quedar-se callado seria mais cômodo. Inventar algo para massagear o ego de Eli seria mais politicamente correto. Pero Samuel não suaviza nada. Ele não adapta o mensagem para volver mais aceitável. E quando Eli escuta o que Samuel disse, responde: Jeová es. Haga lo que bem lhe parecer. Queridos, a atitude de Eli nos ensina algo muito importante. Quando a palavra do Senhor nos confronta, aunque seja por pessoas mais jovens que nós outros, quando somos confrontados pela palavra do Senhor, o caminho correto não é discutir com Deus, sino curvar-nos ante Ele. Temos que aprender a escuchar a voz do Senhor e, aunque duela, poder dizer: Jeová es. Queridos, sempre devemos aprender a ver as histórias bíblicas a partir de seu contexto mais amplo. Por isso é bom predicar em sequência. Estamos vendo que Deus está prometendo juízo a la casa de Eli. Pero o que significa este juízo de Deus para a casa de Eli? O juízo de Deus para a casa de Eli significa que Deus estava cambiando um liderazgo corrupto de Israel. Havia esperança para o povo em meio do juízo de Deus. O jovem Samuel crescia. O homem fiel ao Senhor estava sendo levantado por Deus e nenhuma palavra de Samuel Deus deixou cair por terra, mostrando que Deus estava com ele. Deus não deixou Israel entregado a sua própria cegueira. Deus não entregou Israel a seu próprio silêncio. A palavra do Senhor em meio de seu povo já não seria escassa em esse momento. Deus volveria a falar. E mientras a casa de Eli estava marcada então por la omissão, por la corrupção, Samuel aparece como um contraste. Mientras unos conduciam ao povo à oscuridade, Samuel é levantado para conduzir o povo bajo a direção de Deus. Samuel foi um grande homem de Deus, hermanos. E vocês verão isto a lo largo de nossa série. Foi um homem brilhante, muito importante entender a história deste homem. Pero já les vou dar-te um spoiler. Samuel não resolveria o problema de Israel. Por mais precioso que fuera ter um profeta fiel, Israel continuava necessitando de algo mais profundo. Porque o problema do povo, hermanos, não era só falta de direção. O problema do povo era seu próprio coração. Era o pecado. Samuel poderia trazer de volta ao povo a voz de Deus. Samuel poderia señalar o caminho correto. Samuel poderia ser um instrumento de esperança para o povo. Pero Samuel não poderia arrancar as tinieblas de dentro do coração do povo do Senhor. A verdade, queridos, é que depois da caída por el pecado, todos nós outros acá e todos nós outros afuera, toda a humanidade, todos andamos em tremenda oscuridade. E Samuel não era suficiente para trazer luz a um povo que tem o coração em oscuridade. Nós necessitamos um profeta maior para sair de las tinieblas. A boa notícia para nós, queridos, é que a Bíblia diz que o povo que andava em tinieblas viu grande luz. A própria palavra de Deus, que é fundamental para seu povo, se encarnou em la história e habitou entre nós lleno de graça e de verdade. É de Ele que necessitamos, irmãos. Jesucristo. Ele disse uma vez: Eu sou a luz do mundo.
Quando Ele chega, as tinieblas se vão. E é através de Ele que Deus habla com nós hoje, como leemos na liturgia de hoje. O autor da epístola a los Hebreos dijo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como era en el tiempo de Samuel, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es la palabra de Dios que trae esperanza para nosotros en medio de nuestra oscuridad, hermanos. Si hoy tú miras a tu vida y tú ves solo tinieblas, sepas esto: Jesús es la gran luz. Si miras tu pecado y te das cuenta de que mereces juicio, así como merecía la casa de Elí, sepas esto: Cristo es aquel que tomó sobre sí este juicio que te condenaba. Si te sientes perdido, sin dirección, así como el pueblo de Israel en ese momento, sepas eso: Jesús es la palabra viva de Dios que te guía por un camino eterno. Jesús es la gran luz que ya brilló, hermanos. Y la oscuridad, las tinieblas, nunca más tendrán la palabra final sobre el pueblo de Dios.